continuar com as nossas aulas da Lei 8.112. Vamos falar da reintegração. Veja o artigo 28. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Parágrafo 1º. Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade, observado o disposto no artigo 30 e 31. Parágrafo 2º. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização ou aproveitado em outro cargo ou ainda posto em disponibilidade. A reintegração é uma das formas de provimento do agente público. Consiste no reingresso do servidor ao cargo mediante decisão judicial ou administrativa, que anule a sua demissão por considerá-la ato ilegal. O servidor, antes desligado do serviço, retorna ao cargo de origem ou ao cargo sucessor, isto é, que dele resultou por via de transformação. A reintegração também está disposta na Constituição, no artigo 41, parágrafo 2º. Veja. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante de vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Apesar do texto constitucional falar que o servidor tem que ser estável, é muito importante ir além da interpretação literal da norma, uma vez que, como todos sabem, a própria administração pode anular seus atos coneivados de ilegalidade. Portanto, em uma análise mais profunda, embora a Constituição fale em sentença judicial, não foi objeto do Constituinte restringir o retorno do servidor demitido ilegalmente a uma decisão judicial, podendo a própria administração rever seus atos e decidir pelo retorno do servidor. Mas, como já vimos em aulas anteriores, os servidores públicos atingem a condição de estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, segundo disposto no artigo 41, caput da Constituição Federal. O período que antecede a estabilidade é um período de prova do servidor, conhecido como estágio probatório. A maioria da doutrina administrativa, ao conceituar a reintegração seguindo o texto constitucional, especifica que se trata de se reconduzir o servidor estável ao cargo. Daí porque muitos doutrinadores não utilizam o termo reintegração para o servidor não estável, que retorna ao cargo após a anulação da demissão. Mas não significa dizer que a reintegração e suas consequências não são extensíveis aos que se encontram em estágio probatório. Marcelo Alexandrini e Vicente Paulo falam que o texto constitucional determina que a reintegração somente se aplica ao servidor estável. O que se pode concluir daí não é absurdo de que o servidor não estável, demitido irregularmente, que tenha demissão invalidada pela administração ou pelo judiciário, simplesmente não retorne ao cargo. Também é absurdo entender-se que o servidor não estável não pode ser demitido, somente exonerado, pois demissão é punição por falta grave e exoneração é desligamento, ou sem qualquer caráter punitivo, ou por insuficiência de desempenho, ou por inabilitação no estágio probatório. Não importa a forma como se nomeie a reintegração do servidor não estável. Pode-se chamá-la de reintegração atípica, reintegração ordinária ou extensiva. Entretanto, os efeitos são os mesmos. Em relação ao servidor reintegrado, este irá retornar ao cargo de origem ou ao cargo que dele resultou. Porém, na hipótese de o cargo ter sido extinto, será posto em disponibilidade remunerada. Uma vez reintegrado, o servidor terá todos os direitos e vantagens decorrentes do cargo, como se jamais tivesse sido afastado. Isto ocorre porque a decisão anulatória tem efeitos ex tunc, ou seja, retroage até a origem do ato ilegal. O ato legal tem vício desde o seu nascimento, a demissão. Nada mais justo, moral e ético do que cercar o servidor reintegrado das vantagens, uma vez que sua demissão foi ilegal. Assim, o servidor reintegrado terá direito aos vencimentos não percebidos durante o afastamento ilegal e demais vantagens pessoais ou inerentes ao cargo. Já em relação ao poder público, caso o cargo não esteja ocupado, esse certamente voltará a ter gastos na folha de pagamento. Terá que ressarcir com as devidas atualizações o que deixou de pagar ao servidor afastado de forma inválida.
Se o cargo, todavia, estiver ocupado por outro servidor estável, esse será reconduzido ao cargo de origem sem indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Já a situação da pessoa não estável, que ocupa o cargo, não havendo previsão constitucional e nem a Lei 8.112, a administração deve buscar uma interpretação alinhada a ambos os diplomas. Nesse cenário, a providência mais coerente é ser adotada com o princípio da boa-fé, razoabilidade e moralidade, que deve reger a atuação estatal. Seria que, no caso da reintegração, o servidor não estável, eventualmente ocupante do cargo, deve exercer suas atribuições como excedente ou ainda em outro cargo com funções semelhantes, até a ocorrência de vaga. Na próxima aula, vamos falar sobre o artigo 29 e vamos abordar a recondução, que é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Até mais!